E com o avanço tecnológico na agropecuária, algumas ferramentas têm ganhado muito espaço no segmento e já são usadas para o controle do rebanho, gerenciamento de risco e a identificação, por exemplo, de pragas e plantas daninhas nas pastagens. Entre essas ferramentas, o uso do drone tem se destacado bastante e feito muita diferença em fazendas brasileiras. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa evolução, pesquisas demonstram aí que o ângulo, por exemplo, da câmera, né, inclinado do drone em propriedades rurais amplia muito a visão das áreas de pastagem, reduz a quantidade de voos necessários, né, para o monitoramento dessas áreas, monitoramento do gado em confinamento, né, leitura de coxo, ronda sanitária, enfim, não tem limite o trem. E hoje aqui no estúdio eu recebo um grande estudioso sobre esse assunto, o pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, Jaime Garcia Barbedo, ele que tem formação em Engenharia Elétrica pela UFMS, né, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e pós-doutorado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, está aqui comigo, veio de Campinas para a gente conversar um pouco. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui com a gente e a gente poder prestar esse serviço, né? Conversar de tecnologia, porque já é muito rápido, como as coisas estão mudando rápido, né? Estão mudando rápido, até para quem está na tecnologia, é muito rápida a evolução e a gente vê isso no dia a dia e a gente vê o pessoal da agricultura, os produtores ansiosos também por aplicar essas tecnologias. Isso, sim, né? inclusive a gente sempre é procurado lá por produtores, por pecuaristas. Ó, eu tenho uma fazenda aqui, eu estou botando à disposição a minha área para você fazer testes, porque a gente quer essas ferramentas. Que bacana, né? Olha, antes de a gente falar delas, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Qual que é a tua história? Você tem essa ligação com o Mato Grosso do Sul? Vem do agro, vem da terra, qual que é a tua ligação aí com o meio? Não, na verdade eu sou um pouco um estranho no ninho, minha formação é engenharia elétrica, então eu sou bem dessa área de tecnologias, mas com essa evolução da tecnologia no agro, surgiu a oportunidade de abrir uma vaga na Embrapa que se encaixava com o meu perfil, e acabei há 11 anos atrás entrando na Embrapa, e desde então eu venho aprendendo nessa parte mais agronômica também, e aplicando a tecnologia para resolver esses problemas. Que legal. Quanto tempo de Embrapa já? 11 anos. 11 anos de Embrapa. É legal isso, pessoal, porque a gente gosta muito também, né, de mostrar um pouco da vida de vocês, quem são vocês que estão produzindo tecnologia, estudando tecnologia, aprimorando esse estudo para que a gente possa ter essas informações e poder usar essas ferramentas. E o drone, rapaz, como é que é essa questão do drone? A gente anda muito nas fazendas por aí, a gente tem visto esse movimento crescendo muito. Fazendas que trabalham com a integração lavoura, pecuária e floresta usam muito o drone no monitoramento dessas árvores, da integração com a pecuária. Tem crescido muito isso. É um pouco por conta desse trabalho que vocês estão fazendo lá, né? Sim, sem dúvida. E a questão do drone, essa aplicação que a gente fez, a gente percebe que principalmente em propriedades grandes de criação extensiva, o controle, a gestão do rebanho é bastante deficiente muitas vezes, porque é muito difícil fazer no olho esse controle, esse monitoramento. Então com o drone você consegue cobrir áreas relativamente grandes e os drones estão melhorando, o tempo de bateria dos drones está melhorando, então você consegue voar cada vez mais. A autonomia melhorando, autonomia, né? Então, só que essa pesquisa que a gente fez com o ângulo inclinado é que a gente percebeu, normalmente a imagem é feita para baixo, então você vai cobrindo uma certa área, mas você cobre só aquela área que está imediatamente abaixo do drone. E com o ângulo inclinado você consegue cobrir áreas maiores. Isso é importante para evitar muitos voos, porque você tem gasto de bateria, então a estrutura que você precisa ter é maior, né? O ângulo inclinado seria olhar mais o horizonte, um pouco diferente desse que a gente está vendo aqui, por exemplo. Esse é para baixo. Esse é para baixo, né? Mas você pode, por exemplo, você olha a área de pastagem, você vê onde é que está falhado, onde é que não está, onde é que está mudando de coloração repentinamente. Isso é importante também, né? Sim, sim. E biomassa, tem colegas nossos na Embrapa fazendo esse estudo para você melhorar mesmo a qualidade, o input, o output ali das áreas de pastagem, né? Que legal. Inclusive, ó, você está vendo, por exemplo, confinamento. Se o gado está deitando, se não está, né? Olha a importância dessa ferramenta nesse sentido, né? É para a saúde animal, mas para você detectar eventos anômalos para animais doentes ou nascimento de novos bezerros, às vezes não se tem nem esse controle. Então, com o drone passa o rádio lá, ó, pessoal, ó, piquete tal, gado lá suspeito de alguma enfermidade, dá uma olhada lá, o drone está mostrando aqui um comportamento diferente desse animal em relação a todos os outros. Corre lá, dá uma olhada. Uma res que a gente consegue recuperar é minimizar prejuízos, né? Sim, claro.
Agora, quando é que o cara compra um drone? Como é que funciona isso? Até uma pergunta aqui enviada, deixa eu ver certinho aqui quem enviou essa pergunta. Enviou antes da gente começar a conversar aqui, ó, o Antônio Silva, né? Ele é de Guaíra, lá no Paraná. Um abraço aí a todos os pecuaristas paranaenses. Ele pergunta se tem algum estudo financeiro de viabilidade para a compra do drone. Na verdade, assim, é importante a gente entender quando que a gente precisa, né? Quando é que a gente fala, não, a partir de agora, drone é importante para mim, seria uma ferramenta interessante. Tem mais ou menos um time disso? Então, essas aplicações Depende, ainda estão em desenvolvimento, então a gente ainda não sabe exatamente qual o custo disso. A gente imagina, tendo outras aplicações em vista, o que a gente já observou na prática, que se a propriedade é bastante grande, vale a pena talvez o proprietário comprar um drone, ou talvez até uma frota de drones e fazer essa operação. Se a propriedade não é tão grande, existem várias empresas, principalmente startups, pequenas empresas que pretendem fazer uso dessas tecnologias e oferecer serviços. Então, que acaba sendo mais barato porque você não precisa adquirir toda a estrutura que você precisa ter em volta do drone, você contrata um serviço, seja lá para o que for fazer a contagem dos animais, fazer esse monitoramento de vez em quando, alguma coisa do tipo, e então o custo é um pouco mais baixo. Só que isso ainda está em desenvolvimento, não há esse estudo porque essas tecnologias são muito novas e ainda há espaço para esses estudos e para se chegar a uma resposta mais objetiva. Exatamente. Isso, né? Agora, tem momentos mais adequados do dia para esses voos? Tem que tomar cuidado com essa questão do vento, tem uns detalhes aí que é importante, né? Sim, dependendo das condições climáticas, principalmente o vento, pode ser um problema para os drones, embora eles tenham bons sistemas de estabilização do voo, mas se o vento for muito forte, não há milagre, então você tem que evitar esse tipo de coisa. Quanto ao horário do dia, horários em que o sol está muito baixo, fim da tarde, começo da manhã, você tem muita sombra e às vezes isso atrapalha. Prejudica o monitoramento. Né? Então, mais para o meio do dia normalmente é melhor. Embora dependa muito da aplicação também, porque se você quer ver o comportamento animal, talvez você precise voar em momentos que os animais estão se movimentando mais para ver se há algum problema. Então, depende muito da aplicação esse horário mesmo. Que bacana. E essa questão do estudo que vocês realizaram sobre o ângulo? A gente está vendo aqui imagens de cima, né? Mas essa questão do estudo do ângulo muda um pouco essa perspectiva. E aí diminui o número de voos. Como é que é isso? Vocês conseguem ter uma amplitude maior de visão? Sim, nós temos o lado bom e o lado ruim dessa técnica. O lado bom é que você consegue vir muito mais longe, então você consegue cobrir uma área bem maior com menos voos. Porém, o que acontece, nesses voos com a câmera para baixo, os animais estão todos mais ou menos na mesma distância da câmera. Mas quando você tem um ângulo inclinado, tem animais que estão mais próximos, tem animais que estão mais perto do horizonte ali, e aí, principalmente se você vai usar um método, um algoritmo, algo automático para fazer essa captura desses animais, é um problema isso. E oclusão também, se tem árvores, tem arbustos, tem alguma coisa que encubra os animais, você não vai conseguir detectar com essas câmeras. Bacana, hein, pessoal? Isso não dá para mensurar assim o impacto disso. Por exemplo, fazendas de cria, barbaridade, né? Fazendas que tem que monitorar aí a sua maternidade, qualquer bezerro, qualquer comportamento adverso dessas fêmeas pode comprometer algum animal, né? Essa parte de reflorestamento mesmo é algo realmente muito importante. Uma coisa que eu ia te perguntar qual que é a importância dessa questão de capacitar? Porque eu já fui em 2, 3 fazendas também que perdeu o drone. Pô, a gente comprou um drone aqui e perdemos porque a gente não sabia operar direito. Acontece muito isso também ou não? Acontece sim, e não é tão difícil essa capacitação, mas tem que ter uma capacitação mínima, porque os drones evoluíram a tal ponto que eles têm sensores que evitam acidentes assim, por exemplo, bater numa árvore. É difícil, embora possa acontecer, mas é difícil. Mas, por exemplo, o pouso do drone às vezes é um momento importante, que se você não fizer o pouso no local adequado, você pode perder esse drone. A questão também climática, você tem que compreender quando você pode ou não utilizar esse drone. Então, essa capacitação é importante, mas ela não é tão difícil, não é cara e não é tão difícil, mas tem que haver. Imagens como essa aí já são um pouco mais inclinadas, seria um pouco mais próximo disso? A gente consegue ver, parece que lá no fundo você consegue ver até alguns animais naquele morro. Aqueles ali já são um pouco mais difíceis de capturar, mas é possível. Que bacana. Imagens como essa, por exemplo, de um confinamento que sofre um pouquinho aí com as águas, né? Essas imagens foram captadas na chuva, é importante você estar olhando aí onde é que o animal está deitando, onde é que não está deitando, porque deitar faz parte do ciclo digestivo aí desses animais. Importante. Uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que é essa questão das informações, como é que se extrai as informações do drone?
Embora você possa colocar diferentes tipos de sensores nos drones, 99% eu acho que hoje a gente usa só imagens normais, imagens digitais como a gente está vendo aí. Você pode simplesmente olhar essas imagens e tentar capturar informações com o próprio olho, ou você Ou seja, vai lá, capta, volta e você olha e vê se você consegue detectar algum problema ou fazer uma análise geral ali da cena. Mas o ideal é que isso seja feito automaticamente e você, por exemplo, gere um alerta. Tem um animal doente aqui ou você tem algum tipo de problema que você ganhe tempo fazendo essa análise. E existem... A gente ouve muito falar da inteligência artificial. É isso que eu ia te perguntar agora. Já existe, nós estamos caminhando para isso? Sim, inclusive... Ele vai voar e vai te apontar, olha lá no piquete tal, que tem alguma coisa estranha por lá. Existem vários estudos nesse sentido, inclusive os nossos estudos, que já conseguem fazer isso até certo grau, ainda precisam de mais pesquisas, mas a inteligência artificial está sendo utilizada com muita força nesse tipo de aplicação de imagens e isso já é uma realidade. E logo, já é uma realidade no campo de pesquisa, mas logo vai se tornar uma realidade no campo também, com certeza. Que bacana, hein? Olha que momento que a gente está vivendo nesse sentido, né? Também contribuíram para esse estudo o Luciano Vieira, da Embrapa Informática Agropecuária, e a Patrícia Menezes Santos, da Embrapa Pecuária Sudeste. Patrícia, que vira e mexe nos atende aqui, respondendo a dúvidas, é uma fantástica especialista nessa área, que legal isso aí. Acaba não sendo um trabalho a uma só mão, né? Não tem jeito, né? Não tem. Isso é um trabalho em equipe, um esforço de muita gente aí por trás. E o que a gente pode esperar mais disso aí? Você falou dessa questão da inteligência artificial, nós vamos evoluir cada vez mais nesse sentido. Essa pesquisa que a gente fez tem dois caminhos para evoluir. O primeiro, a gente fez esses experimentos na Fazenda Canchim, lá em São Carlos, Sim, conheço. Com a raça Canchim ali, então... E com um tipo de lá pastagem. Tem floresta, lá tem, né? Tem uma certa variedade, mas ela não tem toda a variedade que a gente encontra na prática, ainda mais num país do tamanho como o Brasil, então tem propriedades com características diferentes e a gente precisa de dados desses outros tipos de propriedades para incorporar no modelo que a gente desenvolveu para então melhorar essa tecnologia, ela chegar num ponto que realmente consiga ser usado na prática. E o segundo caminho que a gente tem seriam aplicações um pouco mais sofisticadas, como a gente estava comentando aqui, detectar um animal doente, fazer estimativa de peso, é uma coisa que muita gente pede. Nossa, seria tão bom a gente ir passando, esse animal aqui está com peso X, peso Y, peso Z, então isso é muito importante para a tomada de decisões. Até para identificar no lote, por exemplo, o animal que está destoando dos demais. Sem dúvida, né? Isso talvez seja a aplicação mais importante nesse... Que é aquele ladrãozinho de rentabilidade, né? Exatamente. É o boizinho ladrão. Nossa, que bacana isso, hein? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Bom, quando a gente olha para investimento em drone, por baixo, assim, por cima, assim, né? Assim, no mediano, quanto uma fazenda precisaria investir assim, em drone, seja para aquisição e capacitação, mais ou menos assim? Dá para ter uma ideia disso? Depende muito do drone que vai ser utilizado. Né? Esses drones mais simples, esses quadricópteros, são esses helicópteros com 4 hélices que a gente conhece, em torno de 5, 10 mil reais você compra um razoavelmente bom que dê para ser utilizado na câmera, na fazenda. Mas tem drones bem mais sofisticados, de centenas de milhares de reais. Ponto de partida é esse aí. Agora é importante capacitar também. É importante capacitar. Pessoal, senão perder 5, 10, 12, 15 mil reais de investimento é complicado. Um abraço aqui para o Paulo Pereira, lá de Itapetinga, na Bahia. Um abração. Vasco José Frauzino, lá da Fazenda Bacuri, Pontalina, Goiás, participando com a gente também. O José Camilo, o Sandro Menezes, aqui de Lins. Olha aí, pergunta o seguinte, qual que é a vantagem de menos voos por dia? É a questão das baterias, porque o ideal seria um drone que conseguisse ficar no ar por tempo indeterminado e isso seria... Lá. Inclusive existem alguns drones sendo desenvolvidos para isso, que seriam drones dirigíveis, seriam balões, na verdade, que ficam por várias horas no ar, mas ainda estão em período de teste. Então, quanto mais voos você tem que fazer essa troca de baterias a cada 15, 20 minutos. Então, ou você tem muitas baterias ali para fazer essa troca, ou então tem que esperar carregar a bateria de novo e colocar no drone. Então, isso é uma perda de tempo, são recursos que precisam ser investidos. Então, com menos voos, você reduz esse tempo gasto e esses recursos financeiros mesmo que você tem que investir. Legal. Vocês estão nesse estudo, ele já está sendo concluído? Que estágio ele está? Essa primeira fase foi concluída desse estudo de viabilidade dos ângulos inclinados e agora a gente tem esses dois caminhos que eu comentei anteriormente aí para a gente explorar com projetos futuros. Com certeza no próximo ano a gente já deve começar
essas novas vertentes. Que bacana, pessoal. Você está vendo imagens aí, ó, captadas por nós na reportagem do Giro do Boi, diversas fazendas que a gente roda aí pelo Brasilzão todo. Inclusive essa questão, Jaime, do monitoramento da parte ambiental e em momentos como esse que nós estamos vivendo hoje no Brasil, agosto, né? A gente sabe que esse talvez seja o mês mais crítico, por exemplo, para a parte de focos de calor, de focos de incêndio. Essa ferramenta acaba sendo muito importante, né, nesse sentido. Muito importante. Inclusive tem alguns sensores, que a gente chama de sensores hiperespectrais, que eles conseguem capturar vários outros tipos de informação da propriedade da pastagem. Por exemplo, o nível nutricional, consegue identificar a falta de nitrogênio, se você tem estresse hídrico, falta de água mesmo ali no campo, você consegue fazer um mapeamento bem fino nisso. Então, tomar as medidas necessárias para melhorar a pastagem nos locais que ela tá com problemas, né? Então, dá para fazer isso também. Que bacana, hein, pessoal? Olha aí que ferramenta. Precisamos realmente abrir os olhos aí neste sentido para as potencialidades aí de uma ferramenta como essa. Um abraço lá para o Paulo, que está lá de Sucupira do Norte, no Maranhão. Ele pergunta, a gente falou um pouquinho sobre isso, Paulo. Ele pergunta o seguinte: precisa de curso para operar o drone? Precisa, né? Precisa. É bom, né? Como eu falei, não é um curso assim, não precisa ficar um mês fazendo o curso, é algo relativamente rápido, mas tem que ter essa... É aquela história assim, pessoal, se você vai lá, vai olhar, aquela história assim de fuçar, de ler o manual, isso é bacana, funciona, mas a perda no acidente, ela é grande, né? Então... há um risco. Você consegue aprender sozinho, sim, mas há um risco maior de você ter um prejuízo. Então, às vezes, seguir o caminho mais seguro é a melhor opção. Melhor, né? Bacana. O Benedito Luiz também, lá de Goiânia, capital de Goiás, participando aqui com a gente também. Valeu, Benedito, por estar conosco. Enfim, muita gente perguntando um pouco justamente sobre essa questão de custo-benefício, que não dá para mensurar ainda, mas é inegável que há benefícios gigantescos na utilização do drone, né? E várias aplicações que você pode... que talvez a gente nem imagine ainda que existam. Então, só no começo, né? Porque a hora que entrar essa questão de inteligência artificial, por exemplo, será que vai ser possível o monitoramento de mudanças de temperatura em determinadas áreas de pastagem? Ou seja, foco de calor, vamos lá olhar que pode ser um incêndio. Isso já... Sim, isso já é uma realidade. Né? Sim, isso já é uma realidade. Isso já é uma realidade. Já é possível fazer sim, até mesmo com câmeras normais mesmo, mas também com câmeras térmicas, que é outra coisa que você pode colocar nos drones para fazer esse monitoramento. Essa questão das câmeras térmicas também, quando a gente olha para fêmeas, por exemplo, quanto a cio, quanto a enfermidades, dá tudo para direcionar um pouco. Dá, né? sim, dependendo da sensibilidade do sensor que você consegue identificar diferentes temperaturas bem pequenas que indicam esse tipo de condição. Então, ou enfermidade, ou enfermidade, cio, por exemplo. Olha que coisa bacana, viu? Olha, eu queria agradecer ao Jaime por estar aqui com a gente, ele que é pesquisador lá na Embrapa Agricultura Digital, né? É doutor por Harvard, né, nos Estados Unidos. Barbaridade, um prazeraço a gente poder prestar esse serviço para o pecuarista brasileiro e chamar ele, né? Vamos lá, vamos olhar. Não é só as tecnologias que vão no coxo, não, os aditivos, tudo que está mudando em termos nutricionais, Jaime, mas são essas oportunidades que são a tecnologia dentro das fazendas hoje, né? Porque a ideia da tecnologia é ajudar o produtor. Facilitar. Ajudar ele a tomar as decisões certas e então melhorar toda a produtividade, melhorar a propriedade de uma maneira geral. Será que nós vamos chegar, Jaime, no momento em que o drone vai lá salgar o coxo para nós? Ou não? Eu acho bem possível. Aplicar vacina, por exemplo, Olha aí. também é uma ideia que já tem gente Trabalhando tentando explorar. nisso. Então há muitas coisas, muitas aplicações que a gente nem imagina ainda que podem surgir aí no futuro próximo. Vamos combinar um negócio então. Você mantém a gente informado. Ótimo, manter sim. A porteira do Giro fica aberta para você. Volte sempre, tá bom? Não demore a voltar. Não, eu Combinado? agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, um abração. Transmita a nossa admiração, nosso abraço a todos da Embrapa lá, tá bom? Patrícia, todo mundo.